mundo já deve ter aquela dor de cabeça que não passa. Ou uma dor de barriga que surgiu do nada. Ou até mesmo no joelho, no pé e por aí vai. E sempre tem alguém próximo que está com uma verdadeira farmácia e tem remédio para tudo. Mas já parou para pensar o quanto o uso excessivo desses remédios podem ser prejudiciais à saúde? Para falarmos sobre esse assunto, nós vamos falar com a farmacêutica Lorena Bahia, que é especialista em saúde da família e assistência farmacêutica. A Atenção Básica está aqui conosco para esclarecer nossas dúvidas. Bom dia, Lorena. Bom dia, Cleide. É um prazer estar aqui na TV Pai Eterno para a gente falar desse assunto que é tão importante, que é a questão da automedicação e o uso indiscriminado de medicamentos. Esse é um problema que atinge a nossa sociedade e a gente sabe que é um problema cultural, como você bem disse. Todo mundo tem aquele medicamento dentro da bolsa, na farmacinha caseira. Então, sempre que a gente vê um conhecido, um parente, um amigo precisando de um medicamento, é normal as pessoas indicarem esse medicamento. E aí a gente tem que lembrar que o medicamento que foi bom para mim pode não ser bom para você, para minha mãe, para os meus irmãos. Então, cada indivíduo ele tem as suas características e isso precisa ser avaliado quando se faz uso de qualquer medicamento. E quais são os riscos que corremos quando tomamos remédios excessivos para pequenas dores do dia a dia? Olha, existem uma diversidade de medicamentos e esses medicamentos, para serem utilizados, primeiramente eles precisam de uma orientação para que sejam utilizados da forma correta. Então, um analgésico, um antitérmico, se você tem um problema menor de saúde, você pode procurar uma farmácia e se orientar com um farmacêutico. Toda farmácia tem que ter a presença de um farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Eu costumo dizer que o farmacêutico ele é o profissional mais acessível à população. Ninguém precisa marcar um horário para chegar em uma farmácia e conversar e se aconselhar com o farmacêutico. Então, o farmacêutico ele vai te orientar qual medicamento que você pode utilizar em relação a um transtorno menor de saúde, em relação a uma diarreia, uma constipação, uma dor de cabeça, uma cólica menstrual. São problemas de saúde autolimitados que o farmacêutico pode acompanhar e pode também prescrever alguns medicamentos. Então, aqueles medicamentos que são de venda livre, medicamentos fitoterápicos, o farmacêutico pode prescrever para você. E no momento dessa prescrição, o farmacêutico vai avaliar suas comorbidades. Então, se você é um paciente hipertenso, se você tem alguma disfunção renal, se você tem algum problema hepático, porque se você utilizar os medicamentos sem essa orientação, você pode ter mais efeitos colaterais do que benefícios terapêuticos advindos do uso do medicamento. Então, é importante que você se oriente antes de fazer uso de qualquer medicamento. Medicamentos, até mesmo esses medicamentos que são isentos de prescrição, eles não são isentos de reações adversas. Então, o seu uso inadequado pode gerar alguns tipos de transtorno. Por exemplo, o paracetamol é um medicamento comumente utilizado para tratamento de dor, para o controle da febre. Mas ele é um medicamento que, se for utilizado por pacientes que tenham problemas hepáticos, por pacientes que fazem uso de bebida alcoólica, ele pode potencializar a hepatotoxicidade. Então, ele é um medicamento que pode se tornar tóxico para esse paciente. Esse paciente pode desenvolver um quadro de intoxicação, podendo até mesmo desenvolver uma hepatite medicamentosa. E é um medicamento que é vendido livremente nas farmácias. Então, o medicamento, mesmo sendo de venda livre, mesmo sendo isento de prescrição, ele não é isento de riscos na sua utilização. Você disse que toda farmácia tem que ter um farmacêutico. Mas lá na farmácia do bairro que eu conheci há pouco tempo, uma farmácia pequenininha não tinha não. Como é que faz? Tem que ter o farmacêutico. Essa pergunta é muito importante para nós, Cleide. Por quê? O direito do acesso ao medicamento, ele está garantido
pela lei, também associado ao direito que todo cidadão tem de acesso à assistência farmacêutica. Mais do que entregar uma caixinha, o usuário ele tem que receber a caixinha de medicamento junto com as orientações deste profissional para que ele possa extrair do uso de medicamentos melhores benefícios terapêuticos, para que ele se cure da sua doença ou para que ele tenha uma melhoria, uma melhor qualidade de vida. E esse direito ele é garantido através da Lei 13.021, que está em vigência desde 2014, que veio para reforçar uma outra lei que existe desde 1973, que é a 5.991. Então, a presença do farmacêutico, ela deve ser constante durante todo o horário de funcionamento dessa farmácia. Se você foi à farmácia, não tem farmacêutico, você pode denunciar nos órgãos de fiscalização, no caso, Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Nosso telefone é 3219-4300. Você pode também procurar os órgãos de defesa do consumidor. Então, o PROCON, a Delegacia do Consumidor, porque farmácia é estabelecimento de saúde. E o que difere um estabelecimento de saúde de um estabelecimento comercial é a presença constante de um profissional de saúde, no caso o farmacêutico, que está ali para acolher as suas demandas, responder às suas dúvidas, te orientar quanto ao uso correto de medicamentos, quanto à utilização de cosméticos, outros produtos para a saúde. Então, a presença desse profissional que faz da farmácia um estabelecimento de saúde. E é um direito seu, garantido através da lei, que você tenha a assistência deste profissional enquanto a farmácia estiver aberta. Se abriu no feriado, tem que ter farmacêutico. Abriu no sábado, no domingo, também tem que ter o farmacêutico. Se a farmácia optou por funcionar 24 horas, ali de madrugada, também você precisa ter assistência do farmacêutico. Então quer dizer que se eu chegar numa farmácia e pedir que um farmacêutico me tire algumas dúvidas, e se não tiver, além de denunciar, eu pulo para outra farmácia. Exatamente. Vou procurar onde que tenha um profissional. Procurar para que você receba as orientações em relação ao uso correto dos seus medicamentos. As orientações desse profissional pode fazer toda a diferença no seu processo de saúde e doença. Então, assim, existem medicamentos, por exemplo, que para eles serem melhor absorvidos, eles devem ser tomados em jejum. A exemplo do captopril, que é um medicamento antihipertensivo que é utilizado para o tratamento da hipertensão arterial. Então, se o paciente não é orientado, o que culturalmente a gente entende? Que o medicamento tem que ser tomado com o estômago cheio para não doer o estômago. E aí ele faz o uso indevido desse medicamento, a absorção desse medicamento é reduzida em mais de 50% e talvez o seu cardiologista vai ficar em dúvida, será que o medicamento está fazendo efeito ou não? Mas, na verdade, ele não está sendo devidamente absorvido em função de ser tomado com alimento. Já outros medicamentos têm a sua eficácia garantida através do uso associado à alimentação. Então, pacientes, por exemplo, que fazem tratamento de anemia, que tomam medicamentos à base de sulfato ferroso, qual que é a forma correta de você tomar esse medicamento? É ingerindo junto com algum suco cítrico. Então, com uma laranjada, uma limonada. Por quê? O ferro, ele é melhor absorvido quando ele é ingerido junto com alguma fonte de vitamina C. Então, se você faz uso desse medicamento, deixa para você tomar antes do almoço e toma lá o seu suco de laranja, suco de acerola, de limão. Então, são pequenas situações que devem ser observadas individualmente quando você vai à farmácia. Então, vai na farmácia, se você tem dúvida, leva a sua caixinha de medicamentos,
mostra para o farmacêutico. Esse profissional ele vai te orientar se os medicamentos que você faz uso, se eles têm alguma interação entre eles. Ele vai te aconselhar em relação aos horários, como que esses produtos devem ser armazenados na sua casa, se tem algum produto que é termolábil, que precisa ser guardado na geladeira. Se for guardado na geladeira, qual que é o local ideal? A gente nunca deve colocar um medicamento na porta da geladeira, porque a porta, sempre que a geladeira é aberta, ela está em movimento. Então, na porta, as condições de manutenção da temperatura, elas não são garantidas. O ideal seria na gaveta de frutas, de verdura. Nunca colocar no congelador também, porque a gente tem inativação das proteínas e esse medicamento pode não funcionar. Então, são uma série de detalhes que num bate-papo, numa conversa com o farmacêutico, lembrando que essa conversa ela não precisa, na maioria das vezes, de uma hora marcada, ela é feita gratuitamente, é um direito seu, você pode esclarecer todas as suas dúvidas para que você tenha melhores resultados a partir do uso correto dos seus medicamentos. Eu estou em casa ouvindo essa conversa e estou pensando aqui, eu tomo um complexo vitamínico, eu tomo um colágeno, eu tomo um remédio para dor na perna, que é para polineuropatia, eu tomo um remédio para pressão e eu tomo tudo junto. Tá errado, então? Tá errado, Cleide. Lascou-se. Lascou-se. Há muito tempo você está fazendo isso, é? Lascou-se, então. Eu sempre falo que os nossos pacientes, eles devem dar um intervalo entre um comprimido e outro. Um intervalo, às vezes, mínimo, que seja de 10 minutos. Por quê? O comprimido, para ele ser corretamente deglutido, engolido, ele precisa ser tomado com um copo de água, pelo menos metade de um copo de água, para você ingerir o comprimido corretamente. Você dando um intervalo de ao menos 10 minutos entre um comprimido e outro, esse comprimido, ele é melhor absorvido. Então, às vezes as pessoas podem pensar, mas lá no estômago vai misturar tudo, tudo vai ser absorvido. A cultura é essa. Ao mesmo tempo, no intestino. Então, eu vou tomar tudo de uma vez para facilitar. Mas essa não é a forma correta de você tomar. Muitas pessoas que tomam medicamentos, vários medicamentos de uma vez, a gente já viu, não é raro acontecer também ulceração. Então, às vezes, o medicamento pode grudar na parede do esôfago, pode levar a situações como gastrite. Então, se o seu medicamento, por exemplo, deve ser tomado junto com alimentos, e às vezes você tem algum medicamento que possa ser tomado independente da presença do alimento ou não, você pode colocar o primeiro para você tomar antes do seu café da manhã. Tomou o seu café da manhã com tranquilidade, 20 minutos depois você já toma outro medicamento. Então, o farmacêutico ele pode fazer o aprazamento entre as doses do seu medicamento para que você tenha uma maior comodidade para tomar os seus medicamentos. Então, ele pode colocar os horários. Alguns pacientes que usam vários medicamentos, talvez não se lembrem dos horários, o farmacêutico pode orientá-lo a programar o despertador do celular para que ele tome o medicamento na hora correta. O farmacêutico pode orientar o cuidador desse paciente, um familiar, como que esses medicamentos devem ser administrados. Às vezes o paciente tem dificuldade na leitura, então o farmacêutico identifica aquelas caixinhas com etiquetas coloridas, desenha o sol para mostrar que deve ser tomado de manhã, às vezes coloca uma etiquetinha de lua para ele lembrar que aquele medicamento é à noite, às vezes ele coloca um prato de refeição para lembrar que aquele medicamento é após o almoço. Então existem várias técnicas que melhoram a adesão ao tratamento e o farmacêutico é o profissional de saúde que está habilitado para cuidar e orientar a população em relação a essas técnicas para que os medicamentos possam ser utilizados com maior segurança e realmente por quem tem necessidade de uso. Doutora, mas é mito ou é verdade que a primeira vez que eu tomei um anti-inflamatório, a minha dor passou?
Um ano depois eu tomo o mesmo anti-inflamatório, é a mesma coisa de tomar água. O corpo acostuma mesmo com o medicamento e não faz mais efeito? Ou é coisa da cabeça da gente? Olha, primeiramente a gente tem que identificar a origem da dor. Então, eu não posso sair fazendo uso de anti-inflamatórios achando que vai resolver a minha dor. A dor no joelho, por exemplo. Pode ser que dê certo a dor no joelho, pode ser que ali foi uma dor momentânea e resolve. Mas pode ser uma lesão mais séria. Então, em determinadas situações, você precisa procurar um serviço de saúde, procurar um médico, fazer os exames ideais para que você, então, receba o tratamento de acordo com a sua necessidade. E na maioria das vezes, nem sempre você vai necessitar de um medicamento. Às vezes, existem outros recursos terapêuticos que você também pode lançar mão para que você tenha redução dessa dor. Às vezes, uma compressa com uma bolsa de gelo resolve. Às vezes, a imobilização, você ficar com o joelho imobilizado. Às vezes, deixar de fazer uma atividade física sem a orientação. Então, são situações que envolvem outros fatores, não só o uso do medicamento. Tá. Mas, às vezes, você obtém sucesso, sim. Um medicamento que foi bom para você pode ser bom outras vezes ou não. Tudo depende, assim, de uma análise de um profissional de saúde para saber se você deve continuar usando ou não. O ou não quer dizer que o negócio ficou pior. Pode ser, porque os anti-inflamatórios, eles são medicamentos que a maioria deles tem um potencial risco na sua utilização. Então, existem, por exemplo, aqueles anti-inflamatórios, que são os corticoides, que só devem ser utilizados sob prescrição médica ou de um cirurgião dentista e quando realmente houver necessidade. Por quê? Qual que é o efeito colateral de um corticoide? O corticoide, ele pode atrapalhar a função renal, então as pessoas começam a reter mais líquido quando fazem utilização de um corticoide. Ele pode elevar a glicemia capilar, então a gente chama atenção principalmente para o paciente diabético. Então, ele pode ser utilizado? Pode, mas somente quando houver necessidade, quando prescrito por um profissional de saúde habilitado. E quando esse medicamento para dor vira vício? Aí a gente precisa de uma análise, eu falo, integral do paciente. Muitos pacientes se acostumam a tomar o medicamento e depositam nesse insumo, que é o medicamento, toda a sua esperança, toda a sua crença que o medicamento é capaz de curar tudo. Então, medicamento é hoje o recurso terapêutico mais utilizado no mundo todo. A gente sabe que 85% das consultas geram uma prescrição, mas a gente tem que avaliar a necessidade de continuidade do uso desse recurso terapêutico. Por quê? O medicamento ele pode trazer danos, inclusive danos irreversíveis para quem faz a utilização. E aí vale lembrar que não é só para quem usa de forma incorreta. O uso ao longo dos anos, o uso contínuo de alguns medicamentos podem trazer prejuízos para o paciente do ponto de vista da hepatotoxicidade. Então, o paciente que faz uso contínuo de medicamentos, ele pode desenvolver problema no fígado. A maioria dos medicamentos são metabolizados pelo fígado e aí você compete, por exemplo, com aquele paciente que faz o uso da cervejinha, que gosta da bebidinha no final de semana. Então, pode ter uma sobrecarga da função hepática. A via de eliminação é a função renal, então a função renal também pode ser comprometida, pode ser diminuída pelo uso de medicamentos. E a maioria das doenças, elas não são tratáveis só com medicamento. Então, por exemplo, um paciente que é hipertenso, o que ele precisa? Só tomar o medicamento? Não, ele precisa mudar os hábitos de vida. Então, é um paciente que precisa ter uma alimentação saudável, diminuir a ingesta de sódio, reduzir o consumo de embutidos, de enlatados. Ele precisa praticar uma atividade física também.
são situações onde você soma todos esses fatores e você vai ter uma melhor resposta do que você ficar só utilizando o medicamento. Então, um paciente, por exemplo, hipertenso, é um paciente que vai fazer uso de medicamento para o resto da vida, mas é um paciente que, se ele lançar a mão de uma dieta bem acompanhada, de uma atividade física, provavelmente ele vai utilizar só um medicamento para o tratamento até o fim da vida dele, vai viver com qualidade de vida, porque vai ter a sua hipertensão controlada. Paciente diabético é a mesma coisa. Não adianta eu tomar o meu medicamento no horário correto, se eu não moderar a ingesta de carboidratos, o consumo de açúcares, né? Então, é uma tríade que precisa ser avaliada e que ele precisa entender que junto do medicamento, em um mesmo patamar, está a mudança de estilo de vida, a adoção de hábitos mais saudáveis para que esse tratamento funcione. E existem aqueles medicamentos também, Cleide, que muita gente consome, por exemplo, medicamento para os benzodiazepínicos para tratamento de insônia, que causam dependência física, dependência química. Então, são medicamentos que devem ser evitados, mas quando prescritos, devem ter seu uso prescrito por um médico, e o seu monitoramento, o seu acompanhamento tem que ser feito também por esse profissional de saúde e também pelo farmacêutico, porque senão você vai achar que daqui para frente você só pode dormir se você usar esse medicamento. Então, existem técnicas de relaxamento, existem tratamentos que não são tão prejudiciais para o nosso organismo, que você pode também aproveitar dos benefícios. Então, no caso, a floral terapia, os óleos essenciais, sentir aquele aroma do olhinho de lavanda na hora de dormir, se afastar de fontes, né, de energia, como televisão, celular, meia hora antes, diminuir o consumo de cafeína. Então, são coisas que te ajudam a ter uma melhor qualidade de vida, te ajudam a colocar o sono em dia sem que você tenha a necessidade do uso constante desses medicamentos. Então, medicamentos têm que ser usados por quem tem necessidade, tem que ser usado sob prescrição de um profissional habilitado e sempre sob as orientações de um farmacêutico. Eu vou pedir para que você volte aqui uma próxima oportunidade para a gente falar o contrário. Nós falamos do excesso. Eu quero que você fale das pessoas que partem o medicamento para ele render. Tá bom? Esse é um outro problema e para mim vai ser uma honra estar aqui com vocês novamente, porque se tem uma coisa que eu gosto de conversar é sobre o uso de medicamentos. Eu acho que quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, menos danos a gente vai ter para a sociedade. Então, quero colocar aqui o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás à sua disposição, à disposição da nossa sociedade. Nós já somos mais de 13 mil farmacêuticos aqui no nosso estado e eu tenho certeza que onde tem um farmacêutico, tem um profissional pronto para servir e para te orientar. E você aí de qualquer lugar do Brasil que está nos ouvindo, né, que está nos vendo, vá também no Conselho Regional de Farmácia do seu estado, da sua cidade e exija também esse profissional que é muito importante. Lorena, bênçãos do Pai Eterno para você. Amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.